Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Denísio Queiroz aqui com vocês, professor de escola dominical. Minha formação bacharel em teologia. Estou fazendo 2 pós-graduação para a glória e honra do Senhor Jesus, que é aconselhamento pastoral e terapia familiar. E nós estamos aqui com a lição de número 9, o fim trágico de Saul, 1 Samuel, do capítulo 21 ao 31. Quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 9. Como eu já falei aí, o tema, o fim trágico de Saul, tá certo? Essa é a revista que nós tomamos por base para a nossa aula, revista da PEC, a que nós estamos estudando, 1 Samuel e 2 Samuel, tá certo? Então vamos lá, textual e verdade prática. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6, aqui é a fala de Davi, tá certo? Verdade prática, em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico. Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. Introdução. Saul teve uma morte trágica, sempre perseguindo a Davi, que nada fez para ser alvo de tamanho ódio. Muito ao contrário, as atitudes de Davi nos ensina e lança luz sobre o seu caráter admirável. Ou seja, Davi, mesmo sendo perseguido injustamente, não quis aí fazer justiça com as próprias mãos, mas sim esperando no Senhor. E agora nós vamos para os pontos que nós vamos abordar aqui. Primeiro ponto, Saul persegue a Davi, aí tem o fruto do ciúme e inveja, espírito maligno, constante e prolongada. As atitudes de Davi: não espiritualizou o problema, não odiou, entregou a Deus. Ponto 3, a morte de Saul. Davi rejeita matar Saul, Saul consulta a médium e a morte de Saul, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar agora no nosso primeiro ponto. Saul persegue Davi. Fruto do ciúme e inveja. Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ciúmes é o medo de perder o que possui. Inveja diz respeito a um rancor por não ter o que o outro tem. Ao perceber o carisma e o sucesso e a graça divina derramada sobre Davi, Saul escolhe o pior dos caminhos e passa a invejá-lo. O que acontece? Logo de cara, começaram a cantar a música dizendo que Davi feriu milhares, Saul feriu milhares e Davi 10 milhares. Então Saul aí já ficou por baixo aí, tendo aí esse espírito de inferioridade. E agora passou a ter ciúmes. E os ciúmes, ele vem aqui com um lado negativo, porque é o medo de perder o que possui. E aí já tem a questão da inveja, que diz respeito ao rancor por não ter o que o outro tem, tá certo? A inveja na Bíblia é mostrada como uma obra da carne. Tudo começa com uma música que ficou conhecida. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Em vez de se alegrar com os seus milhares, ele inveja os 10 milhares de Davi. Ou seja, ao invés de Saul estar contente com os milhares, ele olhou para os 10 milhares de Davi. Muitas das vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos dá, e aí acabamos desejando aquilo que é do próximo, e isso não é bom, tá certo? A Bíblia diz: não tenhais em vosso costume a avareza, contentando com o que tendes, porque ele te disse: não te deixarei e nunca jamais te desampararei. Hebreus, tá certo? É uma palavra poderosa para nossas vidas. Inveja significa isso: um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence a outros. Comentaristas nos fazem saber que a palavra inveja, aqui traduzida, né, no hebraico, kinha,
Esse termo transmite a ideia de um intenso ardor emocional. O invejoso é alguém digno de pena, pois sua autoestima é muito baixa. Quando o coração é dominado pela inveja, a pessoa fará tudo para ter o que o outro tem. Não conseguindo, porque cada um tem sua porção, ela então pode partir para destruir o alvo da sua inveja. A lógica maldita dos invejosos é mais ou menos assim: se eu não posso ter, ele também não terá. Então é uma lógica realmente maldita, né? O fato de eu não ter, de eu não conseguir alguma coisa, não quer dizer que as outras pessoas elas também não possam conseguir, tá certo? Pessoas invejosas, elas agem assim. Elas não buscam alcançar os seus objetivos, elas querem alcançar os objetivos dos outros e quando não conseguem, querem atrapalhar. Tópico de número 2, espírito maligno. Então disse o rei a Doeg: volte-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestia estola sacerdotal de linho. Matou 85 homens que exerciam o ministério para o Senhor. A perseguição de Saul é não apenas insensata, mas maligna em sua essência, pois é inspirada pelo inferno. Ao lermos todo o contexto, percebemos que Saul é possuído por um espírito maligno e, ato contínuo, procura encravar Davi com sua lança. Sua obsessão pelo poder distorce a realidade e fez de Davi um inimigo. Olha só, a inveja começou a consumir e um espírito maligno se apoderou de Saul, ao ponto de que tornou Davi o seu inimigo, mesmo sem Davi ter feito nada. O brilho de Davi estava incomodando aí Saul. Muitas das vezes o brilho de Deus na nossa vida vai incomodar muita gente, vão querer nos parar, vão querer nos caluniar, vão querer vir contra nós, mas a mão do Senhor ela está nos guardando, tá certo? Continuando, tentando matar Davi, Saul vai gradativamente se destruindo. A inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma. Não faltaram conselheiros, inclusive Jonathan, seu filho, para advertir Saul acerca dessa caminhada de destruição, mas ele não ouviu. Ou seja, o seu filho quis lhe despertar dessa trajetória que iria lhe destruir, mas ele não quis ouvir. E é difícil acreditar que o rei guerreiro, magnânimo, vitorioso e capacitado pelo Espírito Santo, descrito em 1 Samuel 11, pudesse se transformar no genocida irracional e paranoico de 1 Samuel 22, ou seja, o dobro aí, né, dos capítulos. No 1 Samuel 11, você vê um rei guerreiro, valente, vitorioso, cheio do Espírito Santo. Já no capítulo 22, você vê aí uma pessoa totalmente transformada, um genocida irracional. O que acontece, pessoal? Aqui nós vemos que há sim a possibilidade de um momento a pessoa ser usada pelo Espírito Santo. E por ela não vigiar, por ela deixar que as coisas má tomem conta do seu coração, de sua vida, ela se torna uma pessoa que desagrada a Deus. É por isso que nós temos que estar em constância vigilância e na dependência do Senhor. A hostilidade de Saul atinge seu ápice mais abjeto quando ele tenta matar Jonatas, seu próprio filho, porque este defende a lealdade de Davi. Ou seja, Saul aqui fica contra até o seu próprio filho. Mas a situação se agrava ainda mais quando ele massacra os sacerdotes do Senhor e extermina uma cidade inteira, inclusive crianças e animais. Aqui a perversidade já tomou conta do coração de Saul. Às vezes algumas pessoas dizem
Mas nós não sabemos de que lado Deus está. Sabemos sim. Toda vez que alguém tomar a decisão de oprimir, maltratar ou perseguir alguém, saibamos que a fonte disso nunca é divina. Deus não fortalece a mão de quem aí oprime, esmaga ou humilha, tá certo, pessoal? Se você vê uma pessoa oprimindo, maltratando, se desfazendo da outra, pode ter certeza que aí não é uma ação divina, não é uma ação do Espírito de Deus, aí há uma procedência humana ou maligna, tá certo? Então vamos lá agora, continuando aqui o terceiro tópico do primeiro ponto, constante e prolongada. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas mãos. Esse é outro fato sobre a perseguição de Saul. Não foi algo temporário ou rápido. Durou anos e anos, exigindo exclusivo aí o exílio de Davi em terras filistias. Sabemos que Davi assumiu o reino com 30 anos de idade, conforme 2 Samuel 5:4. Considerando que a unção recebida de Samuel ocorreu quando ele era bem jovem, concluímos que a perseguição toda durou aí pelo menos 10 anos, mais ou menos isso. Tá certo? Davi tinha mais ou menos ali 17, 18 anos, então nós já temos 10 ou 12 anos mais ou menos de perseguição. Perseguindo por um tempo tão longo e por alguém tão poderoso que inclusive colocou toda a estrutura de Estado contra Davi, como se este fosse um criminoso. Ou seja, pessoal, aqui é uma ação muito forte de Deus, porque estava tudo e todos contra Davi. Era o rei que estava perseguindo Davi. Era uma pessoa de poder, tá certo? Mas mais poderosa foi a mão do Senhor guardando Davi. Não havia onde se esconder. O próprio Davi disse que se sentia como se fosse uma perdiz nos montes. Durante esse período, Davi compôs, entre outros, o Salmo 142. Ali entendemos como ele se sentia. Dá uma olhada nesse salmo, tá certo? Ou seja, Saul usa de todo o seu poderio nessa perseguição contra Davi, mas o Senhor estava com Davi, tá certo? As atitudes de Davi, vamos ver aqui qual foram essas atitudes, o seu diferencial. Não espiritualizou o problema. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Nesse episódio, Davi se esconde numa caverna e tem a oportunidade de matar Saul. Sendo íntegro, ele resolve que não desceria ao nível de seu inimigo. Davi entende que aquela era apenas uma circunstância da vida e assim não espiritualiza a situação. Para ele tudo está claro. Deus não dá oportunidade para o mal. Olha só. Davi sabia que ele era a perseguição humana. Que Saul estava com inveja de Davi. E Davi não espiritualiza a coisa. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele sabendo que Deus não dá oportunidade para que a gente venha praticar o mal. E ele corta apenas ali um pedaço da orla de Saul e depois mostra para ele. Muitas pessoas incorrem em erro por tentarem espiritualizar tudo e colocar Deus em circunstância que nada tem a ver com seu caráter. Olha que oportunidade, né, Davi? É Deus? Será que foi Deus que dá aquela oportunidade para Davi? Diriam: cuidado com o exagero. Deus falou, Deus me disse, Deus me revelou. Cuidado para não botar a chancela de Deus nas suas vontades. Ou seja, nem sempre é Deus que está mandando. E tem muita gente que usa esses termos. Tem que ter aí o discernimento de espírito para saber se realmente o Senhor que está falando. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Eu também acredito dessa forma.
aqueles que estão na sua palavra, sela esse compromisso, como diz a Bíblia: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Às vezes basta um pouco de bom senso e conhecimento bíblico para vermos que aquilo nada tem a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Davi viesse matar Saul. Pelo contrário, tá certo? Deus não queria isso e até mesmo Davi não o fez. E agora, dando continuidade, segundo tópico, não o odiou. Olha só que atitude de Davi. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Mas Davi nem procurava Saul para fazer mal, né? Eram as pessoas que estavam falando. E aqui nós temos que ter um cuidado. Muitas das vezes as pessoas trazem muito conversas aos nossos respeitos, tá certo? Para aí criar contenda, e a gente tem que vigiar nisso aí. A segunda atitude de Davi, que revela muito sobre o caráter dele, é a sua recusa do ódio contra Saul. O ódio é um sentimento que não deve habitar no coração, morar no seu coração, tá certo? Porque eu creio que você é uma pessoa salva, no coração do salvo. Então, João, o apóstolo, vai dizer que quem odeia é do maligno e se assemelha a Caim, que matou a seu irmão por suas obras. Era o quê? Mas as obras de Caim eram más. É tanto que o próprio Deus diz para ele: olha, se procederes bem, haverá aceitação para ti. Davi chorou a morte de Saul. Errou quem disse que vingança é um prato que se come frio. Vingança é veneno. Davi não odiou e por isso ganhou o respeito do próprio Saul. Ou seja, muitas das vezes, pessoal, quando a pessoa não se converte, não aceita Cristo, ela quer fazer vingança com as próprias mãos. Porque isso é humano, né? Isso é da pessoa. Mas quando ela aceita a Cristo, passa a ter uma vida com Deus, uma nova criatura, ela passa a entregar tudo na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Então nós entregamos na mão de Deus e Ele é que toma as providências. Há muito ódio no tempo que vivemos, sobretudo por radicalizações e polarizações políticas. Fujamos disso. Quem age como Saul se destrói. Quem age como Davi, Deus o guarda. Causa estranheza no nosso tempo a atitude de muitos ditos cristãos nas redes sociais, proferindo impropérios, acusações, expressões de ódio e até ameaças apenas porque do outro lado há alguém que pensa diferente deles. Pessoal, eu sempre digo, você não é obrigado a acreditar no que eu acredito e nem a ter a fé que eu tenho. Eu respeito plenamente as pessoas dos outros ministérios, seja ele presbiteriano, seja ele batista, seja ele assembleiano. Eu respeito. O fato de nós compactuarmos a mesma crença, a mesma religião, não quer dizer que a gente vai combinar com todos os pensamentos. Mas na fé salvífica, sim, nós concordamos na mesma fé salvífica, que só Jesus Cristo é quem salva, tá certo? Certamente o modelo deles não é Jesus, o modelo dessas pessoas que ficam aí se degladiando. As escrituras são claras e afirmam que o ódio excita contendas. Muitas contendas e muitas brigas. O ódio, ele vai cada vez mais causando isso. Já o perdão não. O perdão, ele traz aí a paz, a tranquilidade. Nosso Senhor ensinou que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Se você tiver o amor próprio, esse amor que vem de Deus para a tua vida, e aí você passa a amar a outra pessoa. Mas o ódio, o rancor, ele não permite que isso faça. É por isso que você tem que pedir a Deus para que trabalhe no seu coração e tire tudo que não provém do Senhor. O futuro de Davi era o trono. Ele não poderia levar mágoas para lá. Já pensou um rei magoado? Já pensou uma liderança, um pastor, um líder de ministério magoado, rancoroso? Isso é muito ruim. O ressentimento produz desejo de vingança. E se o nosso alvo for esse, disse um sábio, é melhor cavar
2 covas. Olha só. A cura está no perdão. Perdão é o remédio divino para o ressentimento. Perdoar é questão de sobrevivência. Quem não consegue perdoar, quem guarda o ódio, a mágoa, o rancor, está o quê? Se autodestruindo. Está morrendo aos poucos. E ainda não percebeu, tá certo? E agora nós vamos para o tópico de número 3. Mais uma atitude de Davi. Entregou a Deus. Entrega os teus problemas, entrega tudo na mão do Senhor e confia nele, tá certo? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Davi demonstra seu respeito à autoridade de Saul. Dirige-se a ele como meu Senhor 3 vezes. Rei, uma vez. Rei de Israel, também uma vez. Ungido do Senhor 3 vezes. E meu pai, uma vez. Em vez de odiar e procurar vingança, Davi entrega tudo nas mãos do Senhor. Bela atitude. Muitas vezes as pessoas querem trazer Deus para o seu lado a qualquer custo. Mas Deus não tem lado, pessoal. Olha a coisa interessante aqui. Que foi que Davi fez? Entregou tudo na mão do Senhor. Se tem alguém te maltratando, te perseguindo, te humilhando, entrega na mão de Deus e Deus vai vir com justiça, porque Ele é justo, tá certo? Olha só uma coisa interessante. Deus tem posição. Lembra uma história sobre a Guerra Civil Americana entre 1861 a 1865, segundo a qual um oficial chegou do fronte da batalha e relatou ao presidente Abraham Lincoln a situação caótica que presenciara. Após o relato, emendou: a situação está feia, senhor presidente. Eu espero que Deus esteja do nosso lado. Olha só. O presidente Abraham Lincoln lhe corrigiu dizendo: não, major. Espero que nós estejamos do lado de Deus. Olha uma coisa bem interessante, porque nós sempre queremos puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Espere que Deus esteja do nosso lado. Não, somos nós que temos que ter comunhão, é nós que temos que orar, nós que temos que nos consagrar, ler Bíblia, buscar a presença do Senhor. É nós que temos que estar do lado de Deus, porque se nós estivermos do lado de Deus, o que ligar na terra será ligado no céu, mas o que for desligado na terra será desligado no céu, tá certo? Continuando. Em vez de querermos trazer Deus para o nosso lado numa pendência, vejamos se temos autoridade para orar e dizer, como Davi, que o Senhor julgue entre nós e vós. Olha só, pessoal, isso é interessante, tá certo? Não se nivele por baixo, entregue a Deus. Ele é o justo juiz. Deus não livrou Davi da perseguição, mas o guardou, ensinou, provou, e ele faz parte da vida, sendo muitas vezes expresso em perseguições injustas e infundadas. Se somos cristãos, em algum momento sofreremos injustamente. Olha só uma coisa interessante. Muitas das vezes, pessoal, as pessoas oram assim, Senhor, me tira da prova, me livra da prova. Não é assim. A prova que você passa, Deus, ele tem um propósito, ele quer te moldar, ele quer trabalhar a tua vida, ele quer trabalhar o teu ser. É na prova que ele vai te ajudar, é na prova que ele vai te ensinar, é na prova que ele vai te fazer um vitorioso. Então deixa que Deus te conduza no momento que você está passando, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tá certo? Só confia no Senhor, tudo tem um tempo determinado por Deus, tá? E agora nós vamos para o nosso ponto de número 3. Nossa aula já está quase acabando. A morte de Saul. Que pena, que negócio trágico, né? Tópico 1. Davi rejeita matar Saul. Olha só. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Olha, pessoal, aqui é que está o segredo. Se Saul não fosse ungido do Senhor, Davi poderia ter o matado. Mas Davi teve o temor de tocar no ungido do Senhor. E eu quero que você entenda isso. Se você é uma pessoa ungida do Senhor, coitado daqueles que te perseguem.
Mas se você estiver perseguindo uma pessoa que é ungida do Senhor, coitado também da sua vida, tá certo? Porque nós não podemos nos levantar contra os ungidos do Senhor. E ai daqueles que se levantam contra as tais. Poucas coisas são tão danosas quanto o ressentimento ou a mágoa. Ressentir significa sentir de novo e de novo. Ficar remoendo, né? Ficar relembrando. Num ciclo venenoso sem fim, ou seja, isso vai maltratando a pessoa. Qualquer coisinha que vem na cabeça dela, ela lembra aquele acontecido, porque ela não perdoou, ela não tirou aquilo de dentro do seu coração. Significa viver indefinidamente uma experiência do passado que nos machucou e que insistimos em trazê-la para o presente. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa fica trazendo do passado? Ou seja, uma pessoa que não foi liberta, uma pessoa que não foi curada, uma pessoa que não foi tratada. Então aquele mal está dentro dela e ali tem uma raiz de amargura. E aí ela vai jogando uma águazinha, essa raiz vai brotando, daqui a pouco tem uma planta, daqui a pouco está gerando frutos e frutos ruins, frutos de amargura. E aí precisa o Senhor trabalhar, moldar, para tirar isso de dentro do coração. Muita gente não vê sua vida avançar porque vive presa a algo que a feriu. Davi foi muito machucado, mas decidiu que não viveria em função disso. Deveríamos fazer o mesmo. Quero dizer para vocês, se você já foi injustiçado, se você perdeu alguma coisa, se alguém te fez algum mal, entrega na mão do Senhor, levanta a tua cabeça e vai viver uma vida nova com Cristo. Vai viver o novo de Deus, que ao tempo certo Deus ele vai entrar com providência. Agora não fica lembrando o teu passado não, porque o passado ele te prende e te impede de viver o futuro que Deus tem preparado para ti. Pessoas ressentidas não conseguem ver o potencial de vida à sua volta. Olha só, quando a pessoa está ressentida, os seus olhos fecham, os seus ouvidos tampam, ela não consegue ver aquilo que Deus tem preparado para ela. Por quê? Porque ela está ali ainda pensando na sua vida antiga, no seu passado, e não consegue viver o novo de Deus. Ressentimento é como uma catarata nos olhos, embaraçando-os e impedindo sua vítima de ver as possibilidades da vida. Ou seja, os seus olhos ficam tampados com o ressentimento, tá certo? Então perdoe, peça para Deus trabalhar no seu coração e libere o perdão. Tópico de número 2. Saul consulta uma médium. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte. O capítulo 28 traz um dos pontos mais trágicos da vida de Saul. À medida que o seu fim se aproxima, Saul experimenta o silêncio divino. O texto de 28:6 registra que Deus não falou com ele pelos meios convencionais e legítimos da época, sonhos, urim, que era através de sacerdotes e profetas. A informação no versículo 3 sobre Saul haver expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos prepara-nos para o choque de ver Saul procurando a ajuda de uma médium, sendo hipócrita e pecando deliberadamente. Olha só, pessoal. O que Saul fez? Saul expulsa todos os médicos, todos os adivinhos de Israel, e agora ele volta a buscar. É aquela pessoa que abandonou todos os seus pecados, todas as suas práticas ruins, para ter uma vida nova, e aí agora volta ao seu passado. É uma pessoa que não foi realmente liberta, transformada pelo Senhor, e precisa de um novo nascimento. A lei de Moisés condenava todas as formas de espiritismo. Pessoal, eu respeito todos os espíritas, tá? Mas a lei de Moisés, a Bíblia Sagrada, ela condena toda a prática do espiritismo. A forma como esta cena deve ser interpretada é divergente dos comentadores. Alguns creem que Samuel realmente apareceu. Eu particularmente não creio assim. Mas ressalvam que Samuel foi incumbido de trazer um juízo, uma vez que qualquer tentativa de contatar os mortos eram terminantemente proibida pela lei. Ou então jamais Samuel participaria disso. Outros acreditam que um demônio personificou Samuel. Isso aqui para mim é mais visível. Ainda outros afirmam que toda a cena foi uma armação para tirar vantagem do rei e fazê-lo crer que estava realmente em
contato com Samuel. Primeiro, eu não acredito que a pessoa pode ressurgir dentre os mortos. A pessoa morreu, após a morte segue-se o juízo. Quem está no céu, glória a Deus por isso, e quem está no inferno, infelizmente, seguiu um caminho mau. Então, e outra coisa, a profecia ela não se cumpre, porque ele diz que os filhos de Saul morreriam todos aquele dia, mas só morreram 3, que é o que nós vamos ver agora a seguir. Jesus assim se expressou no caso similar do rico e Lázaro, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa atitude de Saul, somada a outras, é mencionada como sendo a causa de sua reprovação por Deus. Ou seja, quando Jesus faz essa citação, está lá, né, o rico e o Lázaro, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o tormento, e aí ele pede para que poder passar, e Abraão diz: olha, quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá, mostrando que há um abismo. E ele diz: olha, se alguém dentre os mortos ressurgir, eles vão crer, eu tenho lá 5 irmãos. Aí o que Abraão diz? Ele tem lá Moisés e os profetas, que eles ouçam, tá certo? As pessoas têm que entender que há um abismo entre o céu e o inferno, e quem está num não dá para ir para o outro. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos que sim nos arrepender do nosso pecado, aceitar a Jesus para ir para o céu, senão o nosso destino será um destino ruim, tá certo? Então vamos ver aqui o tópico de número 3, a morte de Saul. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Saul pede para que seu escudeiro viesse ali lhe matar, tá certo? A morte de Saul era humilhante e desastrosa. Chegamos a sentir pena ao constatar que foi ele mesmo que trouxe essa tragédia sobre si, ou seja, o que ele plantou, ele colheu. Os filisteus eram famosos por abusar de suas vítimas e humilhá-las, especialmente no caso de oficiais e reis. Olha só o que aconteceu. E ao encontrar Saul e 3 dos seus filhos mortos, ou seja, totalmente diferente do que aquele espírito falou, incluindo Jonatas, o fiel amigo de Davi, os filisteus os despedem de suas armaduras, tiram as suas armaduras e cortam as suas cabeças e expõem tudo como troféus em seus templos. Olha só, a humilhação foi total. O pecado de Saul alcançou e afetou a outros, ou seja, afetou até os seus próprios filhos, tá certo? E agora a nossa aplicação pessoal. O orgulhoso Saul é humilhado, enquanto Davi é elevado ao trono. Deus resiste ao soberbo e exalta o humilde. Aí a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Quero agradecer você que assistiu até o final, você que é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Talvez não faça nenhuma diferença para você, mas para mim vai fazer toda a diferença. Agradeço a Deus, aos amigos, minha esposa, a Peca, agradeço a todos vocês, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.